Boa tarde, tudo bem? Você que está conosco aqui pelo clube, perdão, pelo desafio, pelo desafio, meu desafio EAD. Então, que bom que estamos aqui juntos, não é? Para nós avançarmos nossa preparação para o CFO, PMBM. E hoje vamos trabalhar o processo de interpretação textual. Eu sou o professor Wirley, Língua Portuguesa 2, para nós reforçarmos nossa aprendizagem e assim ficarmos bem mais atentos ao processo de conhecimento e, claro, não é, preparação para realmente sermos bem-sucedidos na prova do CFO, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro Militar. A questão que envolve a interpretação textual é um aspecto bem decisivo. As pessoas perguntam assim, será que vai cair, por exemplo, crase na prova de português? Será que vai cair regência verbal? Será que vai cair pronomes oblíquos? Será que vai cair função do quê? Aí são perguntas que nós, às vezes, especulamos. Será que pode ou não pode? Fica aquela dúvida. Mas a certeza de que vai cair em interpretação textual. Essa certeza é totalmente absoluta. Então, nesse caso, nós temos que praticar a interpretação. A interpretação ela tem todo um mecanismo, todo um processo lógico, todo um processo de implícitos, processos de conhecimentos prévios, pistas textuais, referências, contextos, todo um processo também que envolve a leitura daquilo que são os pressupostos. Então, nós temos que ter toda essa condição elaborada na nossa aprendizagem. Aí, como a interpretação textual hoje, e aí você precisa ver a questão e o texto, aí o nosso material, esse material está na sala virtual, tudo bem? Então, você pode acessar na sala virtual, já acesse logo, já pode acessar lá. Este material está na sala virtual lá no Classroom, então acesse para você ter a visão do texto, porque quando ficarmos focados na questão, você tem que voltar para o texto para avaliar a questão. Então, eu não posso ficar aqui na tela, mostrando a questão e o texto, não tem como, tudo bem? Então, por isso, repito, sugiro que você olhe lá na sala virtual e possa ter acesso a este material que está disponível para você. Vamos lá, então, começando aqui. Olha só, vamos ao texto, não é? A leitura do texto diz assim, acompanha comigo, a leitura do texto. Levaram-me para aprender as primeiras letras à casa do Dr. Figueiredo, que viera da capital passar tempos na Vila do Pilar. Pela primeira vez, eu ia ficar com gente estranha um dia inteiro. Fui ali recebido com os agrados e as condescendências que reservavam para o sucessor do coronel José Teodoro. Tinha aquele senhor uma mulher morena e bonita, que me beijava sempre que eu chegava e me fazia todas as vontades. Chamava-se Judite. Gostava dela de forma diferente do que sentia pela minha tia Maria. E os seus abraços e beijos eram os mais ardentes que eu já tinha recebido. Foi ali, sentindo o cheiro daqueles cabelos pretos e o carinho daquelas mãos morenas, que aprendi as letras do alfabeto. Sonhava com ela de noite e não gostava dos domingos, porque ia ficar longe de seus cafunés e abraços. Depois mandaram-me para a aula de outro professor, com muitos meninos aglomerados na mesma sala, quase todos pobres. Porém, para mim, havia um regime destoado. Existia um copo peculiar para eu beber água e um tamborete afofado de palha para o neto do prefeito da terra. Os outros meninos sentavam-se em caixas de madeira. Lia-se a lição em voz alta. A tabuada era cantada em coro, com os pés balançando, em um ritmo que ainda hoje guardo como uma das minhas reminiscências preferidas. Nas sabatinas, nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Diante de tudo isso, eu me sentia bem, especialmente por todo esse sistema de ressalvas. Todos os meninos da escola não tinham raiva de mim, ninguém brigava comigo. Muitos deles eram filhos dos trabalhadores do meu avô e moradores do entorno. Parece que ainda os vejo carregando seus baúzinhos de lata, voltando a pé para casa, a olharem para mim de mochila de couro nas costas, na garupa do cavalo branco que me levava e trazia da escola para o Engenho. Esse é um trecho do romance Menino do Engenho, do José Lins do Rego, que a banca FCC utilizou aqui. Aí vamos à primeira questão. Ao descrever sobre o tempo de estudo na escola, o narrador destaca sobretudo o a. Tratamento diferenciado que ele recebia,
assim como todos os demais alunos da escola. Letra B. Privilégio de sua situação social, decisivo para o estabelecimento das diferenças de tratamento. Letra C. Todo o carinho recebido por ele quando era alvo das constantes atenções de Judite. Letra D. Tratamento especial que recebia na escola, em virtude da sua inteligência e por ser neto do prefeito da terra. Letra E. Contentamento por se sentir tratado de maneira diferenciada por seus professores e colegas de sala, quase todos pobres. Temos aqui, então, as 5 opções da primeira questão. Aí, isso que eu falei para você, é interessante que você volte ao texto para comparar a resposta desta primeira questão. O nosso trabalho hoje é fazer você entender os detalhes, as técnicas usadas pela banca FCC para prepará-lo e prepará-la à prova que vai ocorrer do concurso CFO, que vai trabalhar interpretação textual. É a certeza que temos, vai cair interpretação textual. Isso é um fato, vai cair. Então, temos que estar preparados para esse fator, tudo bem? Então, vamos lá. O material está na sala virtual, aí você pode voltar para o texto para poder comparar as opções A, B, C, D, E. Vamos lá, então, um minutinho para você trabalhar. A resposta da primeira questão, um minutinho para você trabalhar. Ok, vamos lá, vamos à resposta da primeira questão, tudo bem? Olha só, o comando diz ao descrever sobre o tempo de estudo na escola, o narrador destaca sobretudo Então, olha, ao descrever o tempo de estudo na escola, o narrador destaca sobretudo Presta atenção, o texto ele faz 2 momentos aqui muito específicos, não é? Ele trata 2 momentos bem específicos. Ele trata um momento aqui relacionado, olha, levaram-me para aprender as primeiras letras a casa. Então, ele foi para a casa do chamado doutor Figueiredo. Aí, fui ali onde? Na casa do doutor Figueiredo, recebido com os agrados. Foi ali onde? Na casa do doutor Figueiredo. Perfeito? Aí, depois, olha só, depois, mandaram-me para a aula de outro professor. Aí, com muitos meninos aglomerados na mesma sala. É aqui que ele vai para a escola. Então, ele faz no texto, o narrador, ele estabelece 2 momentos muito claros no texto. Primeiro momento, na casa do doutor Figueiredo. Aí o parágrafo 2, fui ali, na casa. Parágrafo 3, foi ali, na casa. No parágrafo 4, depois mandaram-me para a aula de outro professor, com muitos meninos aglomerados na mesma sala. É aqui que ele vai para a escola, sala de aula. Qual é a leitura que eu faço aqui? Isso aqui é o chamado implícito. O que é implícito? É o que está subentendido. Então, quando ele está na casa do doutor Figueiredo, não é uma escola, mas quando ele está na sala, aula, com outros meninos na mesma sala, então, não está escrito escola aqui, mas a leitura, a inferência, a dedução lógica que a leitura realiza, estabelece o sentido de escola. É esse princípio que temos que fazer na nossa interpretação. Você não vai esperar que todas as palavras estejam escritas no texto. Você precisa fazer raciocínio lógico, fazer inferências, por implícitos, por subentendidos, preencher lacunas, para que o texto crie
sentido, crie contexto. Então, essa é a condição. Quando ele fala, então, na primeira questão, ao descrever sobre o tempo de estudo na escola, o comando está frisando aqui, olha, na escola, certo? Frisou na escola. Quando o comando frisa na escola, então isola o tempo que ele passou na casa do doutor Figueiredo. Quer dizer que a resposta não está no parágrafo 1, nem no parágrafo 2 e nem no parágrafo 3. Está do parágrafo 4 para frente. Então, o narrador destaca sobretudo. Olha só, quando fala aqui sobretudo, vou destacar a palavra sobretudo aqui, só deixa eu pegar aqui a cor mais... Deixa eu pegar essa aqui. Ok. Quando o texto destaca aqui, ó, sobretudo, olha aqui, ó, sobretudo, tudo bem? Sobretudo, ele está estabelecendo um fator relacionado a... Um fator relacionado... Deixa eu dar mais cor aqui, sobretudo. Um fator relacionado a algo destacado, certo? Então, se a partir da escola ele vem aqui determinando, né? Aí tá aqui, olha, ele fala aqui, né? Quase todos pobres, tal. Aí no parágrafo 5 ele fala nas sabatinas, aqui, ó, nas sabatinas, nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Então, olha aqui, olha. Aí ele fala assim, no parágrafo 5, diante de tudo isso, eu me sentia bem. Ok? Me sentia bem. Eu me sentia bem. Aí olha aqui, ó, vou mudar para a gente ver aqui. Aí ele fala assim, olha, especialmente... Quando ele fala especialmente no texto, o sinônimo de especialmente é sobretudo. Tá aqui, ó. Então aqui ó, as palavras se linkam, certo? Quando o comando fala sobretudo, é o mesmo especialmente do texto. Então vamos lá. O que era que ele tinha como especialmente? Qual era o sentimento? Qual era o fator que ele tratou como especialmente? Por todo esse sistema de ressalvas. Olha só, ressalvas, certo? Aí a gente tem que saber o significado de ressalvas. A palavra ressalvas, vou colocar aqui para a gente ver. Então, ressalvas significa privilégios. Ressalvas são privilégios por todo esse sistema de ressalvas. São privilégios. Ele era tratado de forma diferenciada, certo? Tinha todo um tratamento diferenciado para ele. E isso ele destaca com muita clareza no texto. Então, ele se sentia bem, especialmente por todo esse sistema de ressalvas. Aí aqui o vocabulário é totalmente necessário. Por isso que eu tenho falado para vocês, eu vou repetir hoje. Hoje são 27 de agosto, tudo bem? 27 de agosto. Quarta-feira, 27 de agosto. A nossa aula é ao vivo aqui pelo meu Desafio EAD. Você que vai assistir depois, de madrugada, de manhã, à noite, ou assistir daqui a uma semana, daqui a um mês, a data da aula de hoje é esta, 27 de agosto. Nesse caso, o que eu estou frisando é que nós temos que ser bons de vocabulário. A banca FCC, ela vai cobrar, vai explorar vocabulário. E não é só a FCC não, a FGV, Sebrasp, Quadrix, AOCP, IBFC, IDECAN, tudo bem? Todas as bancas FGV, todas as bancas exploram vocabulário. Por que as bancas exploram vocabulário? Porque é notório que a população ela tem uma fragilidade no aspecto vocabular. As pessoas sabem as mesmas palavras a vida toda. Essa é a grande realidade. Há pessoas que sabem as mesmas palavras. A vida toda só sabe aquelas palavras. A pessoa se comunica, escreve, escuta só as mesmas palavras. Aí qualquer palavra diferente que ela escute, ou que alguém fale, ou que ela leia, ela não sabe o significado. Então ela perde muita informação, perde muita leitura, porque leitura não é só você estar diante de textos, não. Leitura é você perceber filmes, músicas, conversas, perceber a realidade. Você ler o ambiente, ler pessoas, ler o comportamento das pessoas, ler
como as pessoas agem. Então, tudo isso é leitura. Ler a própria forma que as pessoas se vestem. Então, tudo isso é leitura. Por isso que os leitores, eles são muito mais diferenciados. E quando você trabalha com leitores, todo leitor é bom de vocabulário. Eu, sinceramente, na minha experiência, eu duvido um leitor não ser bom de vocabulário. Em contrapartida, o não leitor, ele não é bom de vocabulário. E a banca, sabendo que a população em massa, ela não lê, infelizmente, isso é a verdade, não lê, a banca explora o vocabulário. E aqui, olha só, o que ela faz? Ela usa uma palavra no texto e usa o sinônimo da palavra na questão, tudo bem? Repetindo, ela usa uma palavra do texto e usa o sinônimo da palavra na questão. A palavra ressalvas significa privilégios, certo? A letra A. A letra A disse assim, olha, a letra A disse assim, vamos lá, vamos observar a letra A. Ela disse assim, tratamento diferenciado. De fato, tratamento diferenciado que ele recebia. Então, ele recebia um tratamento diferenciado. Mas olha só, quando a letra A diz assim, olha, ela diz assim, assim como, olha aqui, ó, assim como todos os demais alunos da escola. Não, todos os demais alunos da escola não recebiam, só ele recebia tratamento diferenciado. Então, a letra A, ela está metade correta, deixa eu voltar aqui que eu errei a cor, ela está metade correta e metade errada. Então, até aqui, ó, a letra A está correta, até aqui. Tratamento diferenciado que ele recebia. Ok. Assim como todos os demais alunos da escola. Aí quebrou a letra A. Se eu sei que ele se sentia bem, especialmente, sobretudo, por todo esse sistema de ressalvas, e eu já sei que ressalvas são privilégios, olha só, olha para você ver aqui, não é? Então tá aqui, olha, a letra A já foi eliminada, mas olha só, a letra E falou de contentamento, a letra D, tratamento especial, a letra C falou de carinho, olha só, ressalvas não são carinhos, ressalvas não são contentamentos, certo? Ressalvas pode ser um tratamento especial. Ressalva é privilégio, sabemos que ressalva é privilégio, então aqui, ó, aqui está certíssimo, tudo bem? Aí a letra B está valendo. A letra C, olha só, a letra C está fora. A letra E está fora também. A letra E está fora. A letra A já eliminamos, correto? Já eliminamos a letra A. Então só está valendo B e D. A letra B diz assim, olha só, vamos lá perceber a letra B. Ela fala tratamento especial que recebia na escola. De fato, ele recebia tratamento especial na escola. Em virtude, olha só, olha aqui, em virtude, olha aqui, ó, em virtude da sua inteligência. Não. Em momento algum, o texto fala da inteligência do menino. Ele recebia tratamento, é muito bem frisado isso, por ser neto do prefeito da terra. Aí sim, por ele ser neto do prefeito da terra, ele recebia tratamento diferenciado. Mas nesse caso, como temos parte da letra D errada, a letra D também sai, ela sai, não é resposta, e aí você percebe que a resposta, de fato, vai ser a letra B. Privilégio de sua situação social, decisivo para o estabelecimento das diferenças de tratamento. Então, a letra B responde a primeira questão. Percebeu? E aí você já percebe que a resposta, ela já se configura aqui, olha. Você percebe que a resposta se configura no próprio sentido da palavra ressalvas, porque ressalvas são privilégios. Então, se eu sei o significado de ressalvas, eu já olho para as opções A, B, C, D, E, e eu já percebo que a letra B tem a palavra que é o sinônimo de ressalvas. Se ele se sentia bem, especialmente por todo esse sistema de ressalvas, o comando pede sobretudo. E aí, ressalvas são privilégios, privilégios, letra B. Aí a letra D, tratamento especial também são privilégios. Por isso que estava valendo. Letra A, tratamento diferenciado, são privilégios, está valendo também. Aí eliminamos a letra D, e a letra C e a letra E,
porque ressalvas não representa carinho e ressalvas também não significa contentamento. Então já elimina. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos à segunda questão. Aqui, ó, segunda questão. Levaram-me para aprender. Fui ali recebido. Mandaram-me para a aula de outro professor. Servem para indicar ao leitor sobre as iniciativas tomadas pelo próprio menino nas situações de aprendizagem. B. A benevolência com que os adultos atendiam aos desejos do menino. Letra C. A passividade do menino diante de sua realidade, que era decidida por outrem. Letra D, o autoritarismo com que o menino era tratado durante as aulas. E letra E, o pouco caso que o menino fazia das ordens dos adultos, apesar de obedecê-las. Vamos lá, então, 1 minuto para a questão 2, para a questão 2, 1 minuto. Vamos à resposta da questão 2, vamos lá? Olha só. Aqui a banca FCC separou 3 fragmentos. 3 fragmentos. Levaram-me para aprender. Outro fragmento. Fui ali recebido. Terceiro. Mandaram-me para a aula de outro professor. Esses fragmentos, pelo comando da questão, servem para indicar as iniciativas. Observa só. Aqui fica até uma leitura interessante, não é? Até acessível, bem acessível para nós. Quando o fragmento fala levaram-me, mandaram-me, foi ali recebido, certo? Não foi ele que recebeu, ele foi recebido. Levaram-me, não foi ele que levou, ele foi levado. Mandaram-me, não foi ele que mandou, mandaram nele. Então, esses verbos, eles estão indicando uma ideia, olha só. E essa ideia não representa iniciativas tomadas pelo próprio menino, não. Vou colocar só aqui, não são iniciativas, certo? Isso não é benevolência, isso não é autoritarismo que o menino era tratado, não é autoritarismo. Sobretudo durante as aulas. Não, ele tinha privilégios, tinha tratamento diferenciado. Isso não é pouco caso, perfeito? Isso aqui significa a passividade do menino diante de sua realidade que era decidida por outrem. Daí que a resposta é a letra C da questão 2. Tudo bem? Então você vai eliminando. Você faz a leitura que o comando determina, trabalha o que o comando está determinando, está induzindo. Então, levaram-me, mandaram-me, recebido, fui ali, recebido. Isso não é iniciativa, não é benevolência, não é autoritarismo, não é o pouco caso, certo? E ainda que fosse autoritarismo, não é durante as aulas, porque levaram-me para aprender, esse levaram-me no contexto não é na sala de aula, foi para a casa do Figueiredo. Fui ali recebido, não é na escola, foi na casa do Figueiredo. Então não é durante as aulas, é durante a própria condição dele de vida mesmo. Então, nesse caso, é a passividade do menino diante de sua realidade que era decidida por outrem. Tudo bem? Vamos à terceira questão. Olha só, terceira questão. A informação contida no contexto da frase. Havia para mim um regime destoado. Está adequadamente exemplificada em Vamos lá, de novo, eu vou reletar a informação contida no contexto da frase. Havia para mim um regime destoado. Então, aqui está a frase, havia para mim um regime destoado. A informação contida no contexto dessa frase está adequadamente exemplificada em 1. E me fazia todas as vontades. 2. Muitos deles eram filhos dos trabalhadores do meu avô. 3. Existia um copo peculiar para eu beber água.
4. Os outros meninos sentavam-se em caixas de madeira. Qual destes 4 fragmentos está exemplificando o que está destacado no comando da questão? Vamos lá então? Vamos à resposta, analise aí em um minutinho para analisar a resposta. Ok, vamos para a resposta da questão, vamos lá? Olha só, eu estava aqui aguardando você analisar, não é? A informação contida no contexto da frase. Vamos lá aqui. Deixa eu apagar aqui para nós termos melhor visão do procedimento, né? Então, só apagando aqui rapidinho. Aí, melhor visão do próprio contexto. Quando ele fala, havia para mim aqui, olha só, havia para mim, daqui o fator, né? Porém, para mim, havia um regime destoado. Porém, para mim, havia um regime destoado. Tá ao contrário aqui, né? Tudo bem. Mas é a mesma ideia, foi uma falta de digitalização. Essas questões vêm criptografadas, aí quando a gente descriptografa, elas ficam, às vezes dá uma falhinhazinha, mas foi só uma falha de digitalização. É a mesma coisa aqui. Então, havia para mim um regime destoado. Olha só, quando ele fala havia para mim um regime destoado, o comando perguntou assim, olha, ele perguntou a informação contida no contexto da frase. Então, eu tenho que trabalhar o contexto da frase. E o contexto da frase é quando ele está na escola. Ele está na aula, olha aqui, ó, de outro professor, com muitos meninos na mesma sala. Não é quando ele está na casa do Figueiredo, é quando ele está na escola. Aí, quando ele está na escola, então tá aqui, olha, quando fala e me fazia todas as vontades, esse me fazia todas as vontades está aqui, ó, essa parte está na casa do Figueiredo. Olha aqui, ó, e me fazia todas as vontades. Então, não está na escola. Então, o contexto da frase é escola. Por isso que aqui não corresponde, porque uma coisa é ele estar na escola, outra é ele estar na casa do Figueiredo. Então, no contexto da frase que está no comando, ele já estava na escola. Então, isso aqui não é exemplo do regime destoado. Muitos deles eram filhos dos trabalhadores do meu avô. Também não é exemplo. O fato dos meninos serem filhos dos trabalhadores não é exemplo do regime destoado. Agora, quando ele fala, existia um copo peculiar para eu beber água, aí isso era um regime destoado. Está aqui, olha, existia um copo, ele fala na sequência, está no contexto da frase, peculiar para eu beber água. Aí, os outros meninos sentavam-se em caixas de madeira, também, porque ele fala que havia um tamborete afofado de palha para o neto do prefeito da terra. Os outros meninos sentavam-se em caixas de madeira. Então, só ele se sentava num tamborete afofado por palha. Você vai falar, mas o que é isso? Só que isso aqui, gente, é século, não é 19, século 19. Então, não existia almofada como temos hoje, não existia esponja. Então, o mais avançado era um tamborete afofado por palha. Perfeito? Então, ele tinha o melhor, porque os meninos se sentavam em caixas de madeira, e ele se sentava em um tamborete, como se fosse um puff, certo? Um puff afofado por palha. Então, como se fosse um puff, aquele afofado. Ele sentava, tinha como se fosse
um sistema de almofada, um sistema de acolchoado. Perfeito? Então, era um tamborete. Tamborete, para você entender, era uma espécie de puff. Deve saber, né? O que é puff. Tudo bem? Então, ele tinha esse privilégio. Enquanto os outros se sentavam em caixas de madeira e sentava num puff, né? Por isso que os exemplos para o fragmento contido são o 3 e o 4. Logo, a resposta vai ser a letra C, 3 e 4. Tudo bem? Nós vamos continuar na próxima aula. Eu quero continuar com você na próxima aula para nós darmos melhor procedimento. Então, o material está na tua sala virtual. Eu sugiro que você leia o texto com mais atenção. Eu vou dar mais, né, questões na próxima aula. Então, eu vou parar aqui hoje pelo horário, também para que você possa ter melhor visão. Aí acompanhe melhor o texto, leia. Aí na próxima aula a gente já resolve, você já fez a leitura, já fez todo o procedimento, o exercício. Então, lembrando que interpretação textual vai ser obrigatório, vai estar na prova, vai ser decisivo. Muita gente erra as questões. Aí são 11 questões. A nossa próxima aula é sexta-feira. Lembrando que todas as quartas e sextas são as nossas aulas de Português 2. Português 1 com o Silvio às segundas-feiras, Português 2 comigo às quartas e sextas-feiras. Então, por hoje, forte abraço, fique com Deus. Desde já, boa noite. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!